Olá meus amigos, eu sou o Cláudio Castro e eu vim aqui hoje explicar um pouco dessa votação que estão chamando da votação do aumento do IPTU, que na verdade é a votação da atualização da planta genérica de valores dos imóveis localizados na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem que entender que a primeira coisa desse projeto é que a alíquota do imposto do IPTU para os residenciais ela cai de 1,2 para 1,0. Nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, na última terça-feira, em segunda discussão, o projeto depois dele ter recebido mais de 102 emendas. O projeto foi amplamente discutido. De abril até terça-feira passada, quando votamos a matéria, foram uma reunião que tivemos aqui, no meu gabinete, com o Tribunal de Contas do município, outra reunião com o Núcleo de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Tive mais de 10 reuniões com a Secretaria de Fazenda do município e toda a minha equipe ficou durante esse tempo inteiro debruçado no projeto da revisão de planta de valores. Fizemos diversas simulações, pensamos em muitas emendas, discutimos muito com os outros vereadores e chegamos à conclusão que esse projeto ele tinha três funções básicas. A primeira delas é que hoje, no município do Rio de Janeiro, se tem 1.900.000 unidades inscritas no IPTU. Lembrando que as residências localizadas em comunidade, elas não estão hoje inscritas, então elas não fazem parte desse projeto. Você que por acaso hoje está preocupado, que você mora numa comunidade e você hoje ficou preocupado, eu vou passar a pagar, como é que é? Não, você não pagará. Se você não tem inscrição, você continuará não tendo. Dessas 1.900.000 inscritas, somente hoje na cidade do Rio de Janeiro, ainda da lei em vigor antes da sanção do prefeito, somente 800.000 pagam IPTU. Ou seja, se tem dentro da cidade do Rio de Janeiro hoje 1.100.000 pessoas isentas. E aí você pode perguntar, mas por que isso? Lá atrás foram criadas as unidades autônomas populares. O que é isso? Residências de valor venal até 64.000 e com até 100 metros quadrados eram isentas. Só que para você calcular o valor venal, esse valor que vale por IPTU, você tem que botar o valor real do imóvel e dividir ele por 4. Aí você chega no valor de cálculo da prefeitura. Hoje, se nós estamos falando de 64.000, é 64 vezes 4. Todo mundo com valor comercial abaixo disso e com imóveis até 100 metros quadrados são isentos do IPTU. E como essa planta de valores não é atualizada há 20 anos, desde 1997, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente está falando da aprovação da lei de 1997, provavelmente esses cálculos começaram a ser feitos em 95 e 96. Então a gente tem mais de 20 anos de desatualização. Ou seja, muitos imóveis que há 20 anos atrás valiam 240, 245, na prática, hoje podem valer e valem coisa de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, e essas pessoas são isentas. E a Câmara entende, e a população em geral entende que não é justo alguém que tem um imóvel tão valioso não contribuir para a cidade com o IPTU. Então a primeira grande função desse projeto que foi aprovado aqui é acabar não com isenções de quem precisa. Esse valor do projeto de hoje, que era 64, caiu para 55 mil reais. Ou seja, você hoje que na prática o seu imóvel vale 220 mil reais, o seu imóvel continua isento de IPTU. Alguns questionaram o seguinte: ora, mas o justo não era todo mundo pagar um pouquinho? E aí a gente tem que entender que se tem hoje no Rio de Janeiro uma parcela da sociedade tão empobrecida que você tirar 30, 40, 50 reais da pessoa mês, você está tirando a possibilidade dela ir ao supermercado, à padaria. Os vereadores entenderam que a gente tinha que proteger nesse projeto aquela parcela da sociedade que é mais empobrecida hoje. A conta justa é você pagar anualmente 0,25% do valor do seu imóvel, do valor real dele. Só que hoje você tem na cidade do Rio de Janeiro bairros que pagam 25, 26, 27 e até 28,
Mas você tem bairros que pagam 8, 9, 10, 11. É injusto que alguns tenham um percentual tão alto e outros um percentual tão baixo. É óbvio que estamos num momento de crise. É óbvio que o momento que as pessoas mais sofrem na questão do emprego tem que ser olhado pela prefeitura. Mas também esse momento de crise é o momento onde a prefeitura também mais sofre. E aí vem a terceira grande função desse projeto, que é a questão de a gente estar melhorando a arrecadação da prefeitura. E quando eu falo melhorando a arrecadação, eu não estou falando em dar mais dinheiro para a prefeitura. Eu estou falando em repor perdas que a prefeitura tem tido. Só de ISS esse ano, de janeiro a julho, foram menos 354 milhões. Só a contraparte da prefeitura no ICMS foram menos 30 milhões. O previsto esse ano de déficit de arrecadação era de 3,8 bilhões. Antes de falarmos de IPTU, nós aprovamos aqui o Concilia Rio, que era um projeto que ia aos devedores de ISS e fazia com que eles tivessem desconto em multa e juros para que pagasse, para que incentivasse eles a pagarem. Inclusive muito mais rigoroso que o refis do governo federal. A Câmara Municipal se preocupou em ir atrás daquele que devia antes de ir atrás do contribuinte. Mas na prática, meus amigos, hoje temos algumas opções. O prefeito Marcelo Crivella, a respeito de que realmente a gestão ainda está no começo, mas tem que haver melhoras consideráveis, ele cortou hoje de 35 para 11 secretarias. Foram mais de 1.500 cargos comissionados cortados, 50% nas gratificações do município, 25% em contratos e convênios. Só de telefone a prefeitura esse ano vai economizar 8 milhões de reais. Não estamos falando em aumentar o potencial da prefeitura de fazer obra, construir, reformar, que também seria uma coisa importante. Estamos falando nos serviços básicos da prefeitura. Estamos falando na saúde, na educação. Estamos falando em garantir os direitos daqueles mais empobrecidos da nossa cidade. Estamos falando em não faltar dinheiro. Porque se faltar dinheiro, nos restará ou pedir empréstimo, o que nos empurraria para a mesma crise que o Estado enfrenta hoje, ou então nos obrigaria a cortar mais serviços. Só os 2 hospitais municipalizados, a nossa conta são 300 milhões por ano. Só de déficit do Pré-Rio, esse ano foram 700 milhões, e ano que vem a previsão é chegar a 1 bilhão de reais por ano. Sinceramente, por mais que o momento não seja o adequado, ainda hoje o mais justo é fazer com que o IPTU seja o imposto mais justo para as pessoas. O meu voto, ele foi um voto de responsabilidade fiscal. Não foi um voto pensando em dar mais dinheiro à prefeitura. Não foi um voto pensando em aumentar a arrecadação. Falar em aumento de arrecadação é muitas vezes mal entendido, podendo ser pensado o seguinte: a prefeitura ela vai poder fazer mais obras, ele vai poder gastar mais. Não! Estamos querendo fechar as contas. Segundo cálculos da prefeitura, para fechar esse ano, ainda estamos em débito de 1 bilhão de reais, mesmo com todos esses cortes. Seria muito fácil nessa matéria ter votado não. Certamente hoje muitos estariam me aplaudindo, muitos estariam me elogiando, alguns estariam dizendo que eu votei pelo povo. Mas será que votar pelo povo é ver os próximos anos o Rio de Janeiro entrando em colapso financeiro? Com muita consciência eu votei sim. Com muita consciência, e a consciência principalmente de quem ouviu técnicos, de quem ouviu economistas, de quem ouviu o Tribunal de Contas, de quem ouviu aqueles que se preocupam com as finanças da cidade. Cuidado com as informações que você recebe. Procure saber verdadeiramente qual será o imposto. Muita gente está achando que vai ser 60%, 70% para todo mundo, outros falam em 30%, em 40%. Cada site que a gente abre, cada jornal que a gente abre é uma informação diferente. Procure saber se de repente a sua preocupação hoje não está exagerada pelo que você tem lido de falsas notícias na internet, na mídia. Estamos aqui para falar a verdade. O gabinete 604 da Câmara Municipal está aberto para que você saiba a verdade. Esse gabinete é um gabinete que trabalha por você. Tem toda uma equipe técnica aqui debruçada diariamente nas questões do município. Trabalhamos aqui de domingo a domingo,
seja na rua, seja internamente no gabinete, para tornar a cidade do Rio de Janeiro um lugar mais justo para se viver. Eu tenho ouvido muito, ao longo dos últimos tempos, que o problema não seria pagar imposto, seria poder visualizar esse imposto revertido. É verdade daquele que critica que muitas vezes a qualidade do serviço, na verdade do Brasil em geral, não só da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele não condiz com a carga tributária paga, e eu concordo com isso. Mas hoje temos uma questão pontual e prática. Temos um imposto que não é justo hoje, que não é social hoje, e temos uma cidade entrando em colapso financeiro. Sinceramente, meus amigos, eu não dormiria em paz se estivesse sendo aplaudido por todos, mas sabendo que nos próximos 3, 4 anos a cidade entraria em colapso. Por isso votei sim a revisão da planta de valores, votei sim a diminuição da alíquota do IPTU, e junto com ela consegui aprovar 3 emendas. Uma que falava que essa revisão não pode mais durar 20 anos para ser feita, porque ela gera distorções. Essa revisão tem que ser feita de 4 em 4 anos, para se essa bolha imobiliária diminuir, o seu IPTU poder diminuir sim. Para que você pague um IPTU justo, para que você saiba o que está acontecendo. Imagina alguém que comprou esse imóvel e que não sabia que desde 97 não tinha atualização. Isso não é justo para a cidade do Rio de Janeiro. A segunda emenda é aquela que isenta famílias que tenham pessoas com deficiência, com renda familiar inteira até 3 salários mínimos. O que vigora hoje na legislação é 1 salário mínimo só para deficientes físicos. Nós conseguimos ampliar para 3 salários mínimos para todas as formas de deficiência. E a última emenda foi para você, idoso, para você, viúva, que certamente na época produtiva da vida, na época que você colaborou para a cidade do Rio de Janeiro, você conseguiu comprar o seu imóvel. Você também, com renda familiar até 3 salários mínimos, será isento de IPTU. Porque eu considerei injusto, e a Prefeitura entendeu e o Parlamento concordou, que você, que já doou tanto para a nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade, hoje tem que se mudar do seu apartamento, da sua casa, que você lutou tanto para comprar ao longo da vida. Então também consegui aprovar essa emenda com a sensibilidade do governo, que precisávamos proteger você, idoso. Infelizmente, algumas emendas que eu apresentei, que eu defendi, não foram aprovadas pelo governo. Mas eu lutei muito pelos imóveis não residenciais. Eu lutei muito para que esses IPTUs abaixassem na prática. Eu lutei muito para que essa alíquota passasse de 2,5 para 2,3. Lutei também para que tivéssemos um teto de aumento. Conseguimos com o prefeito Marcelo Crivella que esse aumento fosse dividido em 2 vezes. Por exemplo, uma pessoa que terá um aumento de 10%, ela terá 5% de aumento no primeiro ano e 5 mais 5 no segundo ano, ou seja, 5 no primeiro ano e os 10% inteiros só no segundo ano. Além disso, lutei também por algumas regiões da cidade onde o imposto já é considerado acima do que a prefeitura considera justo. Lutei para que esse imposto na prática baixasse e lutarei sempre pela justiça fiscal, independentemente se isso é favorável ou se isso é contra o governo, porque a nossa luta é pelo povo do Rio de Janeiro. Eu sinceramente penso que foi muito ruim não ter passado o teto. Faria com que ninguém pagasse muito a mais do que aquilo que já paga. Mas eu lutei muito, principalmente por você, comerciante, por você, empresário, por você que gera emprego. E continuarei lutando, porque a gente entende que você faz a nossa economia girar. Outra coisa também que defendi muito foi a questão do não aumento da alíquota do ITBI. Votei favorável à emenda que derrubava o aumento do ITBI, por entender que o ITBI ele desacelera mais ainda a economia. Esse ITBI, que é o imposto sobre transmissão, faz com que a pessoa, além de estar comprando um imóvel, ainda tenha que pagar o imposto mais caro. E eu sou radicalmente contra esse aumento de ITBI. Foi uma das emendas que, infelizmente, não conseguimos aprovar, mas de que eu votei e que eu trabalhei duramente por ela. Então, meus amigos, essa é a verdade. Estou aqui super disposto para críticas, para ideias mesmo, para que a gente possa estar dialogando sobre as questões da cidade. O telefone do meu gabinete é o 3814-2237. Eu atendo todas as pessoas que ligarem para cá. Você pode ligar, você pode marcar aqui,
Vamos discutir. Tantos já vieram aqui para discutir, tantas pessoas, eu liguei pessoalmente. Você que está vendo pela rede social e sabe que eu liguei para você, eu liguei para mais de 30 pessoas que nominalmente me citaram nas redes sociais. E eu ligo de uma a uma e explico exatamente isso que eu estou explicando hoje. Espero que você tenha compreendido o meu voto, tenha compreendido que foi um voto de responsabilidade. Um voto daquele que sabe que o momento é difícil, mas que está preparando a cidade do Rio de Janeiro para não passar uma dificuldade ainda maior. Peço que você compartilhe esse vídeo, peço que qualquer crítica, qualquer discordância de informação aqui, nos procure. Nos procure, somos abertos à crítica, mas saiba que eu tenho a tranquilidade de dizer que eu votei para aquilo que eu acho melhor para a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.